Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Jó, capítulo 24, versículo 2. Os ímpios mudam as fronteiras, roubam rebanho e pastor. Os maus mudam as fronteiras. Para que a gente possa entender rapidamente aqui. Você decide fazer uma viagem. Vamos colocar aqui que você quer ir para os Estados Unidos. Então tem uma trajetória certa para você seguir. Tem os meios lícitos, né? Para você ir para os Estados Unidos. Tem a fronteira para você passar ali adequadamente, né? Só que os maus estão aí, tentando tirar você do caminho que você tem que fazer corretamente, levando por um outro caminho, seduzindo você porque é mais barato, porque é isso, é aquilo, e aí onde é um caminho cheio de perigos, né? É um caminho que tem morte, é um caminho que tem tantas outras coisas que podemos ver aí, né? Quando não se quer fazer as coisas corretamente, você acaba se deixando levar por pessoas mal intencionadas que te levam por outros caminhos, mais cheios de perigo, cheio de perseguição e até mesmo morte. À luz aqui das Sagradas Escrituras, né? Os ímpios mudam as fronteiras. Tivemos esse exemplo agora que o Senhor suscitou no meu coração. E aqui, os ímpios mudam as fronteiras, roubam rebanho e pastor. Ou seja, sabemos muito bem que Satanás foi expulso dos reinos do céu. Ele tinha o nome de Lúcifer, que era anjo portador da luz. E quando ele foi expulso, ele ainda arrastou um terço ali, né? Dos anjos que se tornaram anjos decaídos e hoje tem o nome de demônios. Podemos ver, se pegarmos aqui nas Sagradas Escrituras, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, nos traz assim: enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Sabemos unicamente que Satanás veio para matar, para roubar, para mentir, e todas as coisas ruins que existem lhe pertencem. Então, se estamos aqui, andando corretamente nos caminhos do Senhor, Satanás vai fazer de tudo para que a gente caia. Só que as Sagradas Escrituras nos trazem: resiste a Satanás que ele fugirá de vós. Muitas vezes Satanás, vendo que não está conseguindo fazer com que a gente mude a direção, que caia nas suas armadilhas, ele vai pegar, muitas vezes, vai fazer de tudo para pegar quem está ao nosso lado. Alguém da família, alguém do trabalho, ou seja, quem for, fazendo com que se desvie. E ele vai usar propriamente os demônios, porque a sua luta será contra nós, que estamos observando os mandamentos. Mas aos outros ali, ele vai tentar ludibriar de todos os jeitos através dos demônios. Por isso o livro de Efésios nos traz que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os espíritos malignos que andam pelos ares, né, que estão nos ares, os demônios. Satanás, vendo que não consegue atingir uma pessoa propriamente, ele usa os demônios para fazer com que as outras se desviem, e fazendo com que as outras se desviem, a gente perca o nosso foco e caia também. Temos que ter muito cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. Propriamente ele pode usar aí as fraquezas de um marido, onde a esposa está aqui firme nos caminhos do Senhor. Ou ao contrário, pode usar aqui a esposa, né, porque o esposo está aqui, seguindo corretamente os caminhos do Senhor, pode tentar atingir através dos demônios a esposa para que ela se desvie, fazendo assim, tirando aquele que está seguindo o homem, seguindo a Deus, se desvie e caia também. Ou usar um parente, ou um filho, ou seja quem for. Satanás, ele tem todas as artimanhas possíveis. Então, meu irmão e minha irmã, falo para você, não desvia o caminho.
Por mais que Satanás use de pessoas tentando falar para você que tal caminho é seguro, que tal caminho é mais curto, que tal caminho é isso ou aquilo, não vá, em nome de Jesus. Então, muitas vezes, ele tentará atingir até os filhos, trazendo essas modas do mundo, essas ideologias, falando que é moda, que todo mundo está indo. Não ceda às artimanhas de Satanás. Precisamos continuar sendo luz onde estamos, porque aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Então, se você está seguindo ao nosso Senhor corretamente, observando os mandamentos, e se porventura alguém, propriamente até da sua casa, está se desviando, não siga o mesmo caminho. Repreenda, quando tiver oportunidade, fale: esse caminho que você está seguindo não são os caminhos de Deus. Todos temos nosso livre-arbítrio. A pessoa pode seguir o caminho que ela quiser, mas que ela saiba que é um caminho que não tem a Deus. Que é um caminho que propriamente Satanás está usando os demônios para aqui seduzir a pessoa para ir por lá. Por isso nos traz: os ímpios mudam as fronteiras. Temos o caminho do Senhor. Sabemos que o caminho do Senhor não é um caminho fácil. Por isso que no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 2, versículo 1, nos traz: entrou para o caminho de Deus, prepara a tua alma para a prova. Por quê? É um caminho de renúncia e tomar a cruz. E cada vez mais que nos aproximamos da cruz, vem mais dor, vem mais perseguição, vem mais tentação. Mas o Senhor chegou, pagou o preço com a própria vida por nós, nos provando que podemos conseguir sim, e que firmes nele venceremos todas as armadilhas de Satanás. Temos que ter muito cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. Ah, mas meu filho está seguindo o caminho, minha filha está seguindo esse caminho. Ele já tem entendimento. O que compete a mim e a você é continuar levando a verdade. Santo Antônio de Pádua, que é meu santo de devoção, meu diretor espiritual, cravou em meu peito: falar a verdade gera perseguição. Não tenhamos medo das perseguições, pois as ideologias estão aí, arrastando os nossos filhos e muitos outros para as coisas perdidas do mundo, achando que é uma moda, que pode ser assim, né? E não é. Não é. Para nós, não é. Clamemos a intercessão da sempre Virgem Maria e nos deixemos ser conduzidos sempre pela luz da verdade do Evangelho. Que a gente não mude as nossas rotas, que a gente não caia em armadilhas de seduções de muitas outras pessoas que estão trazendo, né? Ah, não segue por aqui, não. A fronteira está à nossa frente para ser seguida sempre adiante. O caminho do Senhor está à nossa frente e o Senhor propriamente nos traz pela palavra: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Temos que ter muito cuidado. Satanás não cochila e nem dorme, assim como Deus também olha por nós todo momento. Satanás usa dos demônios, aqui os anjos decaídos, para tentar seduzir a muitos, para se perder dos caminhos do Senhor. Aqui, que Satanás, os ímpios mudam as fronteiras, roubam rebanho e pastor. Que a gente não caia, que a gente siga o nosso caminho. Ah, meu filho se perdeu, né? Continue rezando por ele, pois uma hora ele vai reconhecer que o caminho que ele seguiu foi das próprias escolhas. Aquilo que plantamos, igualmente colheremos. Mas que ele saiba que os conselhos que você deu, pai e mãe, foram para não tomar aquele caminho. Os demônios estão aí, ofertando outras fronteiras, outros caminhos, mas não tem a presença de Deus. Quando a gente vai para o Senhor, só são de duas formas: ou pelo amor ou pela dor.
Eu fui pela dor. E assim como tantos outros irmãos e irmãs. Eu quis passar por tudo aquilo que eu passei. Só que eu tinha uma mãe em casa, católica fervorosa, que sempre trouxe a luz da verdade. E hoje eu reconheço isso. Então, se eles estão se desviando, não se desespere. Continue levando a verdade. Não temos o direito de obrigar a ninguém a seguir a Deus. Ninguém seguir a Jesus Cristo, ninguém aqui seguir a Santíssima Trindade. Mas compete a mim e a você sempre levar a palavra. Que os nossos conselhos sempre tenham a verdade de Jesus Cristo. Sem medo. Saber, você está querendo seguir esse caminho é abominável a Deus. Para o mundo, é bom. Para Deus, não. Que a gente não esmoreça. Continue firme e fale para a pessoa, seja quem for. Você quer seguir esse caminho, você tem seu livre-arbítrio. Mas terá consequências. Que a gente não tente aqui desviar o evangelho, trazendo o evangelho adocicado. Um evangelho aqui, não. Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Quem tem que mudar somos nós. Então, em nosso caminho com o Senhor, os maus, os ímpios, sempre irão ofertar outros caminhos. Através dos demônios, né? Que a gente não siga. O nosso caminho é reto. É o caminho da cruz. É o caminho de Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, mas continua firme nos caminhos do Senhor. Satanás, aqui, né? Já que ele não conseguiu derrubar a mulher, e essa mulher é Maria, ele vai buscar aqui a derrubar todos. Não achemos que encontraremos um caminho fácil. Seguir em frente nunca será fácil. Terá momentos que a cruz irá pesar, mas que a gente não se esqueça que Deus nunca deixará de colocar um Simão de Cirene para nos ajudar a carregar a nossa cruz. As portas do inferno não prevalecerão e que todas as artimanhas de Satanás caiam por terra e sejam desmascaradas todas as mentiras, em nome de Jesus. Reflita neste dia, meu irmão e minha irmã. Não tenha medo. Não desvie seu caminho por conta de um filho que está se perdendo ou de uma filha. Continue dando os conselhos, os bons conselhos, à luz da verdade das Sagradas Escrituras. Oferte sempre o colo acolhedor, porque é assim que Deus faz conosco. Que ele venha, o filho volte, a filha volte, mas sabendo que tem que deixar o pecado lá. O Senhor nos acolhe, todos os pecadores, mas ele não acolhe o pecado. Pecadora sim que somos nós, mas o pecado não, em nome de Jesus. Reflita neste dia. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.